findar dessa vida eu chegar, quando no meu bom repouso eu entrar, quando eu ver meu Senhor me saudar, que glória será para mim. Essa é só glória, responda aurora, responda em breve com grande fulgor. Essa é só glória, responda aurora, aurora eterna, meu Salvador. Quando em sua glória eu ver meu Senhor e seus remidos a dar-lhe louvor, quando eu mais perto entender seu amor, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, aurora eterna, ó meu Salvador. Passado a noite, quando amanhecer, e no conforto ancorado eu tiver, quando com Cristo Jesus for viver, que glória será para mim. Excelsa glória, desponta aurora, desponta em breve com grande fulgor. Excelsa glória, desponta aurora, aurora eterna, como meu Salvador. Amém. Feche os olhos. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelas pessoas que contribuíram para a tua obra, Senhor. Que tu possa abençoar a cada um, enchendo os seus celeiros, que não venha faltar nada para ninguém, Senhor. Abençoa também aqueles que não puderam contribuir, mas que eles possam ser liberados para na próxima oportunidade ter como contribuir para a tua obra. Agradecemos em tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Este hino nós vamos cantar aqui, irmãos, foi gravado há algumas décadas atrás, mas que cumpriu exatamente nos nossos dias. Tem aproximadamente 1 ano e pouco, 2 anos, que cumpriu claramente em todo o globo terrestre a letra deste hino que vamos cantar. O mercado está vazio. Cante comigo, louve o Senhor junto. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor, toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O rei está voltando, o rei está
está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vejo a multidão subindo, ouço um coro angelical, todo o céu está se abrindo, num bem-vindo sem igual. Como sons de muitas águas, nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos para o lar. O rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Bem, eu também saúdo o povo de Deus aqui presente com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu sou o pastor Eliomar Paixão, eu pastorei a primeira igreja batista em Ilha das Flores, um bairro no município de Vila Velha, e é com muita alegria que nós estamos aqui para bendizer e glorificar o nome do Senhor. Nós já tínhamos um voto de vir aqui há um bom tempo, né, a convite do irmão Zeli Marques de Oliveira Paixão. Já tínhamos esse voto aí de vir aqui com o irmão e esperamos a oportunidade e viemos em uma oportunidade que jamais imaginaríamos que viríamos, irmã Glória. Eu jamais imaginei que ia ter pandemia e que quase no final da pandemia era que eu ia vir. No momento em que imaginei que jamais viria e que ainda ia vir com esse povo lindo que veio conosco. Então, tem sido momentos maravilhosos aqui com o pastor, com o irmão Zeli, com a irmã Glória, com todos os irmãos que nos recepcionaram lá, nos dando aquele café maravilhoso, aquele almoço maravilhoso, essa merenda da tarde maravilhosa, né? Um feijão tropeiro abençoado, né, Nete? E ainda terão uns abençoados que ficarão hospedados ainda na pousada dos Marques, né? Que a casa parece uma pousada de tão aconchegante. Bem, mas em meio a tudo isso, em primeiríssimo lugar, nós viemos aqui adorar ao Senhor com os irmãos, buscar a face do nosso Deus, falar acerca das maravilhas do Senhor, visitar os irmãos aqui. Nós pudemos visitar algumas casas hoje, tivemos momentos maravilhosos louvando o nome do Senhor.
Talvez se você não recebeu a nossa visita, não tem problema. Tem duas notícias boas para te dar. A primeira é que se o Senhor permitir, como o irmão Zeli abriu o culto aqui, se o Senhor não voltar enquanto nós estivermos aqui, nós voltaremos visitar os irmãos, só não sabemos quando. Agora, eu só venho aqui de novo quando vocês tudo pagar essa visita lá. Então, você junta todos vocês que estão aqui, um por um. Você também, todos. Estou brincando. E a segunda notícia boa é, se você não recebeu a nossa visita lá, no final a gente vai ter um momento aqui para orarmos, né, pastor? Juntos, e você vai poder ter o privilégio de estarmos orando aqui conosco. Mas eu gostaria de trazer uma palavra e um abraço, né, da nossa primeira igreja batista da Ilha das Flores, que não pôde vir todo mundo. Algumas pessoas, infelizmente, tiveram que desmarcar em cima da hora, viria mais gente, mas eu trago um abraço de todos aqueles que não puderam vir. E o abraço para vocês é do tamanho dessas terras aqui, tão grandes como essas terras aqui, tá bom? Então sintam-se abraçados por cada um. Bem, o irmão Arilton foi o nosso guia, juntamente com a Delza, sua amada esposa. E agora nós vamos nos guiar aqui na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos. Logo no início deste livro, Atos dos Apóstolos, no início do livro. Deixa aí, no capítulo 1, que a gente vai fazer um passeio aí pela Bíblia, aqui em Atos, e os irmãos vão entender. Acharam? Atos, capítulo 1? Acharam? Todos? Pessoal que está aí fora, está ouvindo bem? Todo mundo? Então fique ligadinho aí, viu? Não deixe ninguém conversar com você. Não deixe ninguém tirar a sua atenção. Atos, capítulo 1. Fica depois do Evangelho de João. Todos? Acharam? Posso ler? Posso? Bem, não vou ler ainda não. Primeiro eu vou explicar para você. Olhe para mim aqui, ó. Atos dos Apóstolos foi escrito por quem? Quem sabe? Vai ganhar um brinde quem acertar. Lucas, você não vale. Você é marmelada se eu lhe der o brinde. Lucas foi o moço que escreveu Atos dos Apóstolos. Quem era Lucas? Algumas pessoas confundem, pensando que Lucas foi um dos 12, né? Discípulo de Jesus. Lucas não foi um dos 12. Lucas se converte depois. Lucas era um médico que se ajunta aos discípulos de Jesus para continuar o ministério que Jesus iniciou. Lucas vai ser uma bênção nas mãos do Senhor nosso Deus. Vai ser um médico naquela comunidade. Como seria bom se tivesse um médico aqui, não é? Que atendesse você isso daqui, qualquer hora, você pudesse ir lá e marcar uma consulta e ser atendido, como vocês podem marcar um momento para conversar com o pastor. O Lucas era este moço, e ele se converte ao Senhor Jesus. Ele largou tudo para ser um pregador do Evangelho. E ele escreveu 2 livros lindos, pequenina. O Evangelho, segundo Lucas, e ele escreveu também Atos dos Apóstolos. No Evangelho segundo Lucas, ele escreve endereçado para um moço chamado Teófilo. E Teófilo recebe esta carta com o intuito de ser fortalecido pela palavra. Teófilo recebe essa carta sendo evangelizado. O Lucas, ele entrevista as pessoas porque ele não viu muita coisa, então ele entrevista quem viu, quem ouviu e com quem aconteceu, as pessoas que Jesus curou, as pessoas que estavam na hora da cura. Ele saiu perguntando e ele relatou isso tudo e mandou para Teófilo e para a igreja que Teófilo era membro. Depois ele escreve um segundo tratado, e este segundo tratado, esta segunda carta, ele vai chamar de Atos dos Apóstolos. O que são atos? Atos são ações, são aquilo que os apóstolos fizeram. E o que é que os apóstolos fizeram?
É isso que eu quero ver com vocês nessa noite. Por isso, o tema da mensagem dessa noite é, grava bem aí na sua cabeça, os cristãos devem permanecer. Fale comigo, os cristãos devem permanecer. Mas permanecer como ou em quê? É isso que nós vamos ver. Então vamos lá. No capítulo 1, o que é que a gente vai ver aqui? A ascensão de Jesus. Jesus subindo para o céu. Jesus, depois que morreu e ressuscitou no terceiro dia, ele ainda ficou 40 dias na terra. E ele conversou, ele preparou, ele se despediu e voltou para o céu. E ele disse que ele iria voltar. Olha, eu estou indo, mas eu vou voltar. E para confirmar isso, na hora que ele estava subindo, 2 anjos do Senhor apareceu e retificou. Por que vocês, varões galileus, estão olhando para o céu tão atônitos? O mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E eles ficaram assim, perguntando, e agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser sem Jesus? E aí, Jesus, antes de subir, dá uma ordem para eles: fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque virá sobre vocês o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, vai encher vocês e vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei. Irmãos, de vez em quando vocês estão lá na lavoura, quando vocês estão no rio, ou quando vocês estão em casa, vocês não começam a lembrar da palavra que ouviram no culto de domingo? Você não começa a lembrar do estudo da escola bíblica? Isso é o Espírito Santo fazendo você lembrar daquilo que o servo de Deus ensinou. Portanto, todas as vezes que você passar por alguma circunstância da vida, lembre se você não já ouviu uma palavra de despertamento quanto àquilo que você está passando. Pois o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar daquilo que nós aprendemos. Muito bem, eles ficaram em Jerusalém e eles entenderam que a obra precisava continuar. No primeiro momento eles ficaram se perguntando, e agora? E agora o Senhor voltou para o céu, como é que vai ser? E eles estavam com medo de serem presos, com medo de serem açoitados e com medo de morrer, porque nós temos medo, é natural ter medo, isso faz parte do ser humano. Todo mundo aqui tem medo de alguma coisa, embora tem tantas pessoas que dizem, eu não tenho medo de morrer, mas na hora que se está no perigo, fica desesperado para sair do perigo, porque tem medo de morrer. É natural, o nosso corpo, ele foi projetado para se defender. Quer uma prova? Pegue sua mão e vá em direção ao seu olho, quando chegar um determinado momento, automaticamente o seu olho vai piscar, porque ele está preparado para defender o que nós chamamos de a menina dos nossos olhos. É automático. Embora você fique ali com o olho arregaladão, ou não querendo piscar, quando chegar num certo momento que o olho perceber o perigo, ele vai piscar. O medo faz parte do processo humano. Mas Jesus, que sabe de todas as coisas, sabia que os discípulos teriam dificuldades, porque eles teriam medo. Então, Jesus disse para eles, o Espírito Santo vai vir, e quando o Espírito Santo vier, vai encher vocês de tal forma, que vocês não terão mais medo. O que vocês vão ter no lugar do medo, vai ser algo chamado de ousadia. Oh glória! E eles ficaram com ousadia tão grande, que eles perderam o medo de morrer. Eles perderam o medo de ser preso. Toda hora que os discípulos estavam pregando, tinha alguém ameaçando, cuidado, os soldados podem chegar a qualquer momento. Eles não estavam nem aí, eles queriam era pregar e as pessoas se converterem, porque eles tinham agora uma missão, dar continuidade ao que Jesus começou. E outra coisa importante, Jesus disse a eles que ia voltar, e eles sabiam o dia? Sabia, bê? Eles não sabiam o dia, eles estavam imaginando que podia ser a qualquer dia daquele ali.
Jesus pode voltar semana que vem, então a gente tem que pregar. Jesus pode voltar o mês que vem, então a gente tem que pregar. É igualzinho os nossos dias. Nós não sabemos o dia e nem sabemos a hora, mas nós precisamos permanecer firmes, pregando que Jesus vai sim voltar. A igreja não pode perder esse foco. No dia que a igreja de Jesus perder o foco da pregação de que Jesus vai voltar, pode fechar a porta, pode alugar, a igreja pode virar um bar no lugar da igreja, pode virar qualquer outra coisa, porque esta não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem o foco na cruz e tem o foco na volta do Messias. Meus amados irmãos, eles recebem o Espírito Santo, eles permanecem em Jerusalém, e eles têm um pequeno problema para resolver, aqui no capítulo 1 ainda. Eles agora eram 11, porque Judas já não existe mais, Judas se suicidou. Agora é preciso fechar o time de novo. Obrigado, minha diaconisa. Vou até dar logo uma golada aqui, ó. Ah, que maravilha. A água da roça é mais gostosa do que da cidade, sabia? Então vamos lá. Eles tinham um problema para resolver. Como ainda não era igreja batista, não era igreja de placa nenhuma, isso não foi resolvido numa assembleia igual nos batistas. Eles resolveram o problema assim. Irmãos, nós precisamos escolher um homem para compor, para assumir o lugar que Judas deixou no nosso ministério. Como é que a gente vai fazer? E agora? Eles foram dotados de sabedoria e entenderam que deveria escolher uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria, que governasse bem a sua casa, que fosse um homem irrepreensível. O que é uma pessoa irrepreensível? É uma pessoa que eu não encontro nenhum, não é que eu não encontro defeito, é que eu não encontro nada de a repreender. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa que tem um bom testemunho, é uma pessoa que vive uma vida íntegra e que a gente olha e diz, verdadeiramente, este moço é um homem de Deus. Esta moça é uma moça de Deus de verdade. Eu posso ver pelo testemunho que ela dá, pelo testemunho que ele dá, pela vida que ela vive, pela vida que ele vive. Irmãos, e eles chegam à conclusão de 2 nomes. Para vocês terem noção que lá tinha um moço que era tão justo, era um moço tão piedoso, tão assim, cristão de verdade, que ele tinha até um apelido. O nome dele era José, o Justo. Chamavam ele de o Justo. E tinha um outro moço chamado Matias. E vieram e trouxeram eles para os apóstolos. Encontramos esses 2 irmãos aqui, com estas características para assumir o ministério que Judas deixou. E orou ao Senhor, e tirou sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Muito bem, aí passa o capítulo 1, vem a escolha de Matias, e então o cumprimento da promessa. O Espírito Santo de Deus veio, em um dia como este aqui. Era uma festa chamada Pentecostes, uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jerusalém estava assim lotada, não tinha uma pousada que tinha mais um quarto para se alugar. Aquele lugar estava tomado de gente de todas as nações que existiam naquela época. Em um determinado momento, o povo estava passando e viram uma casa assim no alto, um vento, e o Lucas tentou descrever isso, e ele chamou de vento impetuoso. Era um vento diferente, era um vento forte, e esse vento tomou toda aquela casa, de tal forma que todos aqueles homens foram cheios, eles foram inundados da presença do Espírito Santo de Deus. E quando um homem é inundado, quando um homem é cheio da presença de Deus, ele não consegue se controlar. E eles começaram a falar as maravilhas de Deus
na língua de todos aqueles povos que estavam ali presentes, e todo mundo ficou admirado. Admirado por duas razões. A primeira razão é que aqueles homens ali, irmãos, eles não eram estudados igual a gente. A maioria daqueles homens nunca tinham pisado o pé na escola. Como que eles aprenderam a falar nas línguas daquelas pessoas? Desde que eu cheguei aqui, eu não aprendi a falar uma palavra em pomerano, nem em Luxemburgo, nem em alemão, por mais que o pastor tenha tentado me ensinar. Os discípulos de Jesus falaram, irmãos, em um bocado de idioma que eles nunca tinham falado na vida sem saber, e começaram a falar das maravilhas de Deus. E o povo teve duas reações. Uns ficaram espantados com aquilo, vendo as maravilhas do Senhor na própria língua deles, e outros acharam graça e disseram que os discípulos estavam cheios de cachaça. Disseram que aqueles homens estavam tudo bêbados. Irmãos, mas é assim mesmo. O mundo que não consegue compreender, o apóstolo João diz que quem é de Deus consegue discernir as coisas de Deus. Quem não é de Deus não discerne as coisas de Deus. E o pior, às vezes ainda zomba das coisas de Deus. Eu queria dar um conselho, talvez, para alguém que esteja aqui, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tema ao Senhor. Tenha temor pelo Senhor. Nunca zombe de nada referente ao Senhor nosso Deus. Nunca, nunca, nem brincando. Nem brincando. E se alguém brincar perto de você, repreenda. Fala, pai, não brinca com as coisas de Deus assim não. Deus não é para você brincar assim não. E se ele disser para você, você nem crente é. Você assim, mas eu temo ao Senhor. Tá certo? Aleluia. A história se segue. Pedro então pega a palavra, e Pedro explica para as pessoas o que é que está acontecendo, e ele fala que foi o Espírito Santo que veio sobre a igreja, e ele começa a pregar, cheio, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, começa a falar coisas tão tremendas, que depois ela vai assistir. Hoje a gente tem a opção de assistir, né, de novo. Esse culto aqui está sendo gravado. Depois vocês podem entrar lá no canal da igreja, eu posso disponibilizar para o pastor, e vocês podem assistir a programação todinha de novo. E eu vou assistir essa programação e vou ver que eu vou estar falando aqui um monte de coisa que eu não programei. É o Espírito Santo que faz isso. O Espírito Santo nos capacita, traz palavras ao nosso coração, e elas saem aos nossos lábios, e a gente fala assim, como é que eu falei um negócio desse, tão tremendo, né? O Espírito Santo de Deus capacita. O Espírito Santo de Deus coloca a palavra certa nos nossos lábios. Muito bem. E aí, quando Pedro terminou a pregação, o povo começou a se olhar, o povo começou a chorar, o povo começou a sentir uma necessidade de Deus, aquele vazio que eles estavam sentindo, eles sentiam a necessidade de dizer para os apóstolos, e então o povo fez uma pergunta entre si. Eles começaram a se perguntar assim, e agora? O que é que a gente vai fazer mediante a tudo isso? Era a palavra que Pedro precisava ouvir. O que é que nós vamos fazer agora? Pedro repetiu as palavras de João Batista e disse, arrependam-se dos pecados de vocês. Deus perdoará o pecado de vocês. E Jesus vai voltar e vai levar todos vocês que se arrependerem de verdade, com sinceridade, para morar na eternidade lá no céu com Ele. Irmãos, o pastor contou umas 40 pessoas aqui. Lá nesta hora, tinha milhares de pessoas. E mais de 3.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, levantaram a mão dizendo, eu quero aceitar este Jesus como meu Salvador. E se converteram. E também receberam o Espírito Santo, como nós. E se encheram de ousadia no Senhor, para pregar e para estarem prontos, firmes, para morrer por Cristo. Irmãos, todos esses 3.000 já morreram.
todos eles, já partiram para a eternidade. Estão dormindo no Senhor, esperando o dia do arrebatamento. O dia que o irmão Zeli falou aqui. Nós não sabemos em que dia o Senhor vai voltar. Eu não sei se será no meu tempo, eu não sei se eu já estarei morto. Mas como eu tenho dito lá na igreja, eu não tenho mais dúvidas que vai ser no nosso tempo. Eu estou, irmãos, esperando a volta de Jesus, eu não estou mais pregando a volta de Jesus, sem saber que dia. Eu estou crendo piamente, meus irmãos, que Jesus vai voltar enquanto todos nós aqui estivermos vivos. Eu particularmente, eu estou crendo nisso. E eu estou me preparando para isso. Eu estou buscando mais a Deus como nunca. Eu estou me consagrando como nunca. Eu tenho lido mais a palavra como nunca. Eu tenho estudado mais a palavra para falar mais sobre isso como nunca. Porque eu estou crendo que Jesus vai voltar. E pode ser em um momento como este, que nós estamos aqui na igreja, e de repente, pum! O microfone cai, só fica a roupa do pastor e um monte de irmãos arrebatados. A Bíblia diz que o marido vai procurar a mulher e quando vai ver, só vai encontrar lá a aliança, a roupa da mulher. E cadê a mulher? Daqui a pouco vai ouvir grito na comunidade, gente gritando, perguntando pelo filho. Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Roubaram meu bebê. Não foi não, o bebê foi arrebatado. Que coisa tremenda. A Bíblia diz que pessoas vão estar dormindo, um vai acordar, o outro não, porque o outro sumiu. A Bíblia diz que alguns vão estar jogando bola. Claro que a Bíblia não diz exatamente que vai estar jogando bola, mas algumas pessoas vão estar jogando bola, e alguns vão sumir. A semana passada no futebol, que eu brinco lá, eu disse isso. Eu pedi a oportunidade e falei com o grupo do que eu jogo. E rapidamente, em 30 segundos, eu preguei da volta de Jesus. Foi a pregação mais curta que eu já fiz na minha vida, pastor. 30 segundos eu pedi e preguei que Jesus ia voltar. E o juiz é servo de Deus. E eu disse para eles, que o Epaminondas, na volta de Jesus, na hora que Epaminondas fosse apitar a falta, puf, vai cair o apito, cartão, as roupas. Cadê Epaminondas? Foi morar no céu. Alguns cristãos, servos de Deus de verdade, que estiverem jogando ali, vai sumir em um piscar de olhos. Outros vão estar trabalhando, outros vão estar lá no trabalho, o patrão vai gritar, chamar, quando vai lá ver, só está a roupa. A mulher que estava cozinhando, o feijão vai queimar. Se alguém não for lá desligar, que perdeu o arrebatamento, vai perder a comida, porque a mulher foi arrebatada para morar com o Senhor na eternidade. Esta é uma verdade, igreja. Nós precisamos pregar isso, precisamos acreditar nisso. Eu estou acreditando nisso. Eu me converti em setembro de 2001, irmão, e eu sempre acreditei que Jesus ia voltar. Só que eu nunca acreditei, nunca imaginei que fosse no meu tempo. Hoje eu acredito. Eu só não sei com que idade eu vou estar, mas eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. A Bíblia diz que nos últimos dias os jovens teriam sonhos. A minha igreja que está aqui é testemunha. Eu tenho pregado várias mensagens que eu estou sonhando, irmãos. Eu estou sonhando, acordo, vou lá, preparo a mensagem e prego. É ou não é? Quantas mensagens já preguei lá assim? Sonhando. O Senhor falando comigo, dormindo. Isso é um mistério tremendo, que eu não consigo explicar. Às vezes eu estou fazendo uma coisa nada a ver, e Deus começa a falar comigo. E eu vou lá e preparo a mensagem e prego. Essa semana eu fui levar o meu pai para fazer a quimioterapia. Meu pai está com câncer pela segunda vez em 3 meses. E eu estava sentado esperando o médico chamar, e o Senhor falou comigo. E eu preparei a mensagem e preguei no domingo, lá na nossa igreja, com o tema
como nos dias de Noé. Como nos dias de Noé, foi o tema da mensagem. Aqui, nós estamos vendo o capítulo 2, o Espírito Santo fazer algo tremendo. Vem a pregação de Pedro, 3.000 e tantas pessoas se convertem, e agora sim a gente chegou no texto da mensagem. Podemos ler? Vai no versículo 42, que você vai ver o que é que aconteceu depois que o povo se converteu, no dia que Pedro pregou. Posso ler? Olha o que diz a palavra, do versículo 42 ao 47. Eles então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, eles distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias, eles continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão, casa em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Meus amados irmãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Igreja, para que eu e vocês possamos aguardar com fé e com verdade a volta de Jesus, como eu acabei de dizer, é preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. É preciso perseverar firmes na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos, pastor? A doutrina dos apóstolos é o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos é o ensino que Jesus passou para os apóstolos. Ou seja, transmitindo para os nossos dias, é permanecermos firmes na palavra de Deus. Irmãos, a pandemia ainda não acabou 100%. E a pandemia veio assim, ó. Eles usaram até o termo onda. Veio a primeira onda. Bah! A primeira onda foi como o diácono Oswaldino falou. Foi sobre todo o planeta Terra. A segunda onda sobre todo o planeta Terra. E estamos aí na iminência de uma terceira onda, com uma nova variante. Toda hora é uma coisa diferente. E também veio sobre toda a terra. Irmãos, a primeira onda veio sobre toda a terra. Foi sobre todo mundo. A onda, para quem está na praia, ela só não pega quem estiver fora da água. Mas quem estiver na água, ela não é, meu surfista? Quem estiver na água ali, a onda vier, se tiver de costas, você já tomou uma pancada da onda, você de costas sem esperar? Você assim na beira da praia, quando olha a onda, você virou água, bum, já aconteceu isso com você? Quase todo mundo já aconteceu isso, não é? Pois é, meu irmão, a onda que veio sobre a terra também passou na igreja. Todas as igrejas foram alcançadas por esta onda. E todo mundo que estava firme, como diz o texto, como diz o tema da mensagem desta noite, está aqui até hoje. Todo mundo que estava firme, não caiu quando a onda passou. Permaneceu firme. Pelo contrário, ao invés de ficar fraco na fé, se fortaleceu no Senhor. E a onda veio e não causou problema nenhum. Aí veio a segunda onda. A segunda onda veio de novo e também pegou a igreja. Pá! Alguns caíram na segunda onda. Outros
Está aqui, ó, 40 sentados, firmes na presença do Senhor. Estamos, meu jovem Reginaldo, na terceira onda. E os 40 que o pastor falou, está aqui, firme. Eu quero fazer uma pergunta agora para vocês, e aí sim eu quero que vocês me respondam o que eu quero ouvir. E vai registrar aqui, ó, na filmagem. Quantas ondas vocês precisam para cair? Nenhuma, varão? Por quê? Porque você está firmado na rocha. A rocha é Jesus. Pode vir 10 ondas, pode vir 30 mil pandemia, pode vir qualquer coisa sobre este mundo. Jesus preveniu a igreja que viria. E Jesus disse que não ia vir uma onda só não, gente. Gente, é o mundo que fica desesperado. Quando chega essas coisas, fica todo mundo desesperado. Correm para a igreja para pedir oração, porque dá um desespero. O pessoal começa a pensar: rapaz, parece que os crentes estão certos mesmo, as coisas que os crentes falam estão acontecendo. Aí vai para os crentes, pede oração. Aí as coisas dão uma melhorada, ó, abandona de novo a caminhada. Mas aqueles que permanecem firmes no Senhor serão como o monte de Sião. Você já viu dizer na Bíblia que o monte de Sião se abalou? Quantos terremotos já teve na vida, na terra? Vocês sabiam que esse monte de Sião que está aqui descrito na Bíblia, ele está lá até hoje, no mesmo lugar. Ele nunca se abalou e nunca se abalará. E assim Davi disse que é aqueles que estão em Deus, aqueles que estão no Senhor. Pode vir pandemia, pode vir qualquer problema da vida, a gente pode até chorar, a gente pode até se entristecer, a gente pode até em um momento de vacilo dizer: Senhor, por que eu? Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Aí depois lembra da palavra, e ao invés de blasfemar, lembra de Jó e diz: louvado seja Deus. É assim, meus irmãos. Pode vir onda e onda, e problema, e a igreja do Senhor vai sempre prevalecer. Os fiéis vão sempre prevalecer. Por quê, pastor? Porque Jesus prometeu. Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais, nunca. Gente, pode ficar um na igreja, esse um representa o Senhor, e as portas não fecham. A única igreja que fecha a porta, gente, é a igreja que Jesus não mandou abrir. Se Jesus não mandar, pode fechar mesmo. Mas se Jesus estiver na obra ali, não fecha. Ao contrário, prospera. Ao contrário, não tem dinheiro e constrói. Não tem condições e consegue ter as coisas. E mantém o ministro, e paga a luz, e paga a água, e constrói, e amplia, né? Porque Deus está na obra. Aí não fecha não, nunca. A palavra do Senhor promete. Por isso, meu diácono Oswaldino, por isso, meu diácono Arilton, e todos os irmãos aqui da ilha, a ilha nunca vai fechar, porque foi o Senhor que fundou aquela igreja. Vila Batista nunca vai fechar, essa igreja nunca vai fechar, porque foi o Senhor que plantou. Agora, se é o homem que planta, o homem chega assim e diz assim: eu quero ser pastor, derrama um óleo aqui sobre minha cabeça, faz uma oração aqui, vai, orou, papa, pronto, eu agora sou pastor, na garagem da minha casa é a garagem da bênção, e começa. Não vai dar certo, porque a obra de Deus não é assim. Quem funda a igreja é o Senhor. E essa igreja, que ele abre a porta, ele diz: a porta do inferno jamais prevalecerá. Por isso, meus amados irmãos, estes homens aqui permaneceram firmes, de tal forma que esses 3.000 homens que levantou a mão, que eu falei para vocês, todo mundo já descansa no Senhor.
A gente não tem certeza, meu irmão, se todos eles ficaram firmes e morreram em Cristo. Porque lá na frente, por causa da perseguição, alguns fraquejaram na fé. A gente não sabe se está entre esses 3.000, mas a gente sabe que muitos fraquejaram, no que a Bíblia chama de apostasia. Muitos apostataram. Hoje a gente não fala mais apostasia, hoje a gente chama de desviar. A gente fala assim, fulano está desviado. E quantos cristãos desviaram? Porque a primeira onda veio, bateu. Quando ele estava tentando se levantar, a segunda vez bateu, deu um caldo nele. A terceira vez bateu. E outros partiram sem Jesus nisso aí. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas perderam a vida, irmãos? E tomou o caldo, afogou-se e morreu sem Jesus. Meu querido, minha querida, é duro te dizer isso, mas morrer sem Jesus tem um endereço cruel, o inferno. É um lugar que nenhum ser humano merece. Por isso Deus nunca projetou que a gente fosse para lá. Só vai para lá quem quiser. Só vai para lá quem escolher. E hoje eu aprendi com o irmão Zeli que só vai para lá quem paga para ir. O irmão Zeli me ensinou hoje que quem vai para o inferno paga para ir. Porque paga para sustentar o vício, porque paga, né, para viver no pecado, paga. E quando morre, acaba tendo a sua alma destinada para este lugar que nunca foi preparada para a gente. Deus quer levar a gente para a eternidade. O Senhor quer que a gente vá morar no céu. Então, para a gente continuar cantando, ainda bem que eu vou morar no céu, ou quando Cristo, sua trombeta lá do céu mandar tocar, para a gente continuar cantando essas canções com verdade, nós precisamos escolher estar em Cristo. Escolha Jesus. Hoje, tu tens a escolha, vida ou morte. Qual tu vai escolher? Qual tu vai aceitar? Amanhã, próximo domingo, próxima vez que os irmãos de Ilha das Flores vêm aqui, pode ser muito tarde. É hoje que Cristo quer te libertar. E para finalizar esta palavra, esta mensagem, os cristãos devem permanecer firmes. Eles faziam uma coisa importante aqui. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na oração e na comunhão. Irmãos, o povo de Deus precisa gostar de orar. Se você conheceu um cristão que fala assim, eu detesto culto de oração, pode saber, ele não é convertido ainda. Se você encontrar alguém que diz que é servo do Senhor e disser assim, eu não gosto de escola bíblica dominical, ainda não entendeu quem é Jesus. Porque quem é de Jesus gosta de estudar a palavra, gosta de aprender da palavra. Olha que maravilha nós fizemos aqui. Nós abrimos Atos dos Apóstolos e fomos estudando aqui, capítulo por capítulo, história por história. Como é que eu sei isso? Porque eu estudei, porque eu li, porque eu guardei e desceu ao meu coração, e eu fiz o que Davi fez. Davi disse, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração, com um propósito, qual? Não pecar contra o Senhor. Quem tem a palavra no coração não anda vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque a palavra diz e mostra, isso aí não é para você não, vigia. Aí você lembra da palavra de Deus e fala, está repreendido. E não comete o erro. O cristão só peca se quiser, igreja. Portanto, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no ensino e na oração. E um outro detalhe importante que eu quero fechar é, eles permaneciam em comunhão. Isso que nós estamos fazendo aqui é a comunhão. Eles tinham o prazer de ir na casa um dos outros e compartilhar o pão. Vocês estão pensando que neste momento da história aqui, é igual a gente lá na casa do irmão Zeli, da irmã Glória, hoje? Hoje tomamos um café abençoado lá, que a gente só encontra em pousada, irmãos. Foi um almoço tremendo, meus amados. Um feijão tropeiro abençoado, com arroz, com a carne. Estava uma delícia. Ainda tinha até a pimenta. Lembrei lá da Bahia.
Estava tudo muito bem. De quebra, de noite, ainda merendamos de novo agora para ir embora. E agora estamos aqui nos deliciando da palavra do Senhor. Lá não era assim não, irmãos. Lá era só pão. Quem tinha mais condiçãozinha tinha farinha e fazia bolo. E o vinho da época deles era a comida. Eles não tinham dinheiro para ficar fazendo essa abundância que nós temos hoje. O Senhor tem sido bom conosco, igreja. Em um lugar como esse, que o sol aqui castiga, Deus tem dado a lavoura para os irmãos. Quando não dá nenhuma, Deus compensa na outra. Não é assim? Né? Quando os irmãos pensam que bota a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, cadê a chuva? Não só de estar lá, de madrugada o céu fecha, o couro come, e a gente levanta e diz, louvado seja Deus, salvou a lavoura. A gente na cidade até reclama, está chovendo, enquanto os irmãos aqui estão louvando o nome do Senhor. Portanto, meus irmãos, é necessário permanecer em comunhão. O povo de Deus é unido. O povo de Deus não precisa nem se conhecer para se falar. Eu não conhecia vocês. Eu cheguei falando com todo mundo. Os irmãos que estavam aqui não nos conheciam. Os irmãos foram chegando e foi falando com nós tudo. O povo de Deus é assim. O povo de Deus se entrosa rapidinho. Nunca se viu. A paz do Senhor. Pronto, já começa a conversa. A paz do Senhor, meu irmão. A paz, meu amado. E o irmão é de onde? E aí pronto. Já virou a amizade. O povo de Deus é unido. Portanto, meus amados irmãos, permanecemos na doutrina, permanecemos na oração, permanecemos no ensino e permanecemos na comunhão. Que Deus em Cristo te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, você que veio aqui nesta noite. E eu não posso ir embora daqui sem te fazer uma pergunta. Você ouviu a palavra tocou no seu coração. Se a palavra tocou no seu coração, eu preciso te fazer uma pergunta. E eu não vou ficar insistindo, até você levantar a mão, não. Eu vou lhe dar apenas uma chance só. Você que nos visita nessa noite, ouviu o bom evangelho de Jesus. Você quer aceitar o Senhor como seu Salvador? Você quer ser batizado? Você quer ficar firme aqui nessa igreja, igual a mensagem dessa noite diz? Inabalável como o monte de Sião? Se você quer aceitar Jesus hoje, largar tudo e esperar a volta de Jesus junto com a gente, só levanta a mão assim para eu saber quem é que quer aceitar Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer se render para o Senhor? Tem? Amém. Se não tem, eu tenho um segundo conselho para te dar. Vá para casa agora, quando o culto terminar. Pense, fique remoendo tudo que você ouviu. E continue vendo aqui. Ouvir a boa palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Bem, aí agora aquilo que a gente falou no início. Você quer oração? Você está precisando de oração? Pastor, eu estou precisando de oração. Eu quero que os irmãos orem por mim. Nós vamos fazer um momento de intercessão agora. Gostaria de convidar o pastor, e a gente vai finalizar este culto com este momento de intercessão. Como o pastor já conhece melhor os irmãos, eu vou deixar ele conduzir aqui este momento. Se você quiser que a gente ore por você agora, interceda a Deus pela sua vida, não tenha vergonha. Eu acabei de dizer que o povo de Deus se mistura rapidinho. Pode vir aqui na frente, ou ficar de pé de onde você está, já que o espaço está meio apertadinho aqui. Pode ficar de pé, que a gente vai orar pela sua vida, para que Deus responda a sua causa. Palavra abençoada, né? Palavra que realmente até no meu coração ela penetrou profundamente. Palavra abençoada.